Falando em chorarmos às vezes, vou falar de um tema aí que é um tema que está sempre em evidência, que é a depressão, né? O que é a depressão? Falam que estamos vivendo o século das doenças emocionais, das doenças mentais, né? Se assim podemos chamar aí a depressão como uma doença mental ou emocional. Então o que acontece é que o mundo moderno, como estávamos falando no início, com toda essa correria, essas exigências, né? Estresse, as necessidades de consumo e competição que existe entre as pessoas. Bom, tudo isso nos leva aí a estados de frustrações, às vezes, por não conseguirmos aquilo que almejamos, ou por problemas de estima, de autoestima, ou mesmo por doenças. De qualquer maneira, a depressão é um estado, né, físico-emocional de desequilíbrio da saúde, por isso que é considerado uma doença. E o conceito de saúde, pela OMS, Organização Mundial da Saúde, é um conceito de bem-estar físico, mental, social e espiritual, quer dizer, tudo aquilo que deixa de ser um estado de equilíbrio dentro dessas condições é um estado então de doença, né? E a nossa função como médicos, terapeutas, profissionais da área de saúde é justamente ajudarmos as pessoas a voltarem ao estado de equilíbrio. Em relação à depressão, apenas para fazermos aí um aprofundamento, né, um apanhado geral do que é, o que acontece, como acontece, né, os sintomas, quais são os sintomas de depressão, né? Isso não são sintomas para você de casa ficar comparando e pensando. Na realidade, ficar triste é uma emoção normal, né, natural do ser humano. Ficar irritado, raivoso também é. Ficar com medo também, ficar preocupado também, ficar ansioso também, isso são emoções normais, naturais. Agora, o tempo que se leva dessa normalidade entre estar triste, né, estar deprimido, ou estar com medo, estar raivoso, etc., e permanecer constantemente, ser triste, já é uma coisa diferente, né? Alguns programas atrás, eu citei aqui um artigo de um psiquiatra carioca, com bastante experiência já, que falava justamente que hoje não se pode mais ficar triste, porque se uma pessoa está triste, já é imediatamente identificada como deprimida, etc., e já é tratada. Quer dizer, existe um tempo que a gente considera da tristeza e a pessoa tem que passar por esse tempo e depois retornar ao estado de equilíbrio da saúde, né? Então voltar ao estado de ânimo normal. E normalmente as causas então aí da tristeza, da depressão, né? Principalmente que é a tristeza prolongada, então chamaríamos de depressão, aquela que a pessoa não consegue sair sozinha, seria então aí perdas, né, financeiras, afetivas, materiais em geral. Então a pessoa sofre uma perda, perde um ente querido e pode ficar deprimida, triste, está num período de luto, trabalhando internamente aquela perda. E depois de um tempo ela trabalha aquela perda, né, internamente, com os recursos que ela tem, e através disso ela consegue elaborar então uma compreensão, um entendimento, e após a elaboração da compreensão e do entendimento do motivo ao qual levou, né, ela entrar nesse estado aí de depressão, de tristeza profunda, ela pode, ao elaborar, sair dessa tristeza, dessa depressão e voltar ao estado de normalidade. Isso é o que deveria acontecer normalmente, né? As pessoas que têm bons recursos internos
acabam tendo aí mais facilidade para sair, né, desse estado. Mas quando a pessoa não consegue, então ela pode ter aí sintomas emocionais, né, que são mais ligados, nós sempre falamos aqui, nessas medicinas, né, a combinação aí da medicina ocidental com a medicina chinesa com a homeopatia, nós sempre falamos que o corpo físico ele é o sinalizador das emoções não resolvidas, aquilo que não se resolve a nível emocional, obrigatoriamente se resolve a nível físico. Então, como sintomas da depressão, podem aparecer a tristeza em primeiro lugar, né? A dinamia, o abatimento, a falta de vontade de se relacionar, de ver as pessoas, uma atitude antissocial, né? Aí pode aparecer também sintomas físicos relacionados aí ao sistema gastrointestinal, então inapetência, anorexia, falta de desejo total de se alimentar, ou então alguns sintomas gástricos importantes, como náuseas, enjoos, obstipação intestinal, às vezes sintomas pulmonares também, queda de imunidade, gripes repetitivas ou infecções repetitivas, porque imunologicamente, energeticamente, imunologicamente nós podemos deprimir, né? As concepções das medicinas tradicionais falam que nós podemos ter aí um desequilíbrio energético primeiro e depois um desequilíbrio físico-mental ou físico-emocional. Então isso também é comum acontecer. Na medicina chinesa sempre fala-se que primeiro nós temos o desequilíbrio energético, após nós temos aí o desequilíbrio então físico e mental. Isso pode acontecer de acordo com tudo isso que falávamos. Então uma pessoa que tem uma perda ou afetiva ou financeira, uma perda de um ente querido, pode entrar num estado de autorreflexão constante, uma pessoa que fica o tempo inteiro pensando naquilo, e acaba se exaurindo energeticamente. Algumas das emoções as quais falávamos são mais desenergizantes, vamos dizer assim. A pior de todas é a tristeza realmente. Chorar, ficar triste é o que mais drena energia do corpo, mais do que todas as outras emoções, né? O excesso de qualquer emoção pode gerar um desequilíbrio, mas a pior de todas, a emoção que mais drena energia, então, seria a tristeza. E na medicina chinesa ela está ligada à energia dos pulmões. Então, o fato da pessoa entristecer gera também um déficit, um desequilíbrio da energia dos pulmões. Isso pode agravar uma predisposição de já ter doenças pulmonares, como bronquites, e asma, etc. Ou pode também predispor a doenças como as pneumonias, porque enfraquece energeticamente o órgão. Mas tem órgãos mais importantes ainda do que os próprios pulmões, que estão ligados à tristeza. O fígado é um órgão super importante, a energia do fígado é energia primordial para o ânimo, o dinamismo, a vitalidade. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, no segundo bloco, depois do nosso intervalo. Até já.